Estamos começando mais um Saúde em Foco e a nossa convidada já está aqui no estúdio, mas antes eu queria dar só uma palavrinha com vocês. Primeiro, sobre o Covid, que as pessoas estão muito preocupadas, nós precisamos cada um fazer a sua parte. Tomar cuidado se estiver resfriado, põe uma máscara, se cuide, né? E vamos tentar passar essa nova fase, está todo mundo alertando, de uma maneira mais branda do que nós já passamos. Bom, Daniela Nalfo, ela é fonoaudióloga e ela é proprietária do Cefon, que é um centro de fonoaudiologia que todo mundo conhece aqui em Mococa. E é com ela que nós vamos conversar agora. Tudo bem, Dani? Olá, tudo bem, Sônia? Obrigada pelo convite. Olá para todos. Então tá bom. Ô Dani, nós vamos falar um pouquinho sobre fala e depois nós vamos falar sobre surdez, né? Sim. Que é a sua área. Então a gente percebe às vezes as mães um pouco preocupadas porque a criança já está com 4, 5 anos, né? Ou talvez até mais ou menos, mas ela não consegue falar, ela não articula bem as palavras. Sim. E eu acho que isso aí, é a sua área. E como que pode ser tratado essa, não sei se pode ser chamada de deficiência, não é deficiência. Eu acho que qual é o alerta, né? O que é normal do desenvolvimento e o que não? Uma pergunta super interessante. Quando eu me formei há algum tempo, os pediatras, né, que é o médico que normalmente tem o controle ou acompanha o desenvolvimento da criança, esperava até os 5 anos. Hoje, com essa riqueza de estímulo e de informação, essa agilidade, o que nós vemos é um processo mais veloz. Então, para os pais aí de primeira viagem ou para o pai que tem dúvida, o que é esperado? Os 2 primeiros anos a criança vai principalmente compreender e ela vai aumentando o vocabulário dela. Vai usar pequenas palavras, inicialmente ela aponta, por exemplo, para a água e vai dizer água, e aos 2 anos é esperado que ela faça uma frase com da água. Mesmo que exista a fala ainda incorreta, ela já tem essa estrutura de linguagem. Aos 3 anos, nós esperamos que ela esteja falando muito mais coisas, que as frases estejam mais complexas, que o vocabulário esteja melhor. E por volta, hoje, o que nós vemos é que as crianças, por volta dos 4 anos, no máximo 5, já falam tudo. E se não acontecer isso, a mãe, eu queria só te interromper um pouquinho, a mãe percebe que está tendo algum problema ou não? A mãe do 2º, 3º filho, ela costuma comparar, ou quando existem crianças na família, e ela tende a ser mais assertiva no julgamento. Eu acho que algo nesse processo não está bem, ou parece que ele está falando mais devagar, mais rápido. Agora, as mães de primeira viagem não têm muitas vezes essa informação. Então, existiu a dúvida. Eu acho que hoje os pediatras e otorrinos já encaminham a partir dos 3 anos e meio para uma avaliação. A mãe leva a criança no pediatra porque ela tem que levar a criança. E o pediatra alerta e encaminha essa criança. Perfeito. Seria isso? Perfeito. Muitas vezes é um processo de avaliação dentro da fonoaudiologia. Nós falamos de ritmo e rota. Então é esperado que exista um caminho de crescimento, de evolução. A criança sai do silêncio para a situação de falar normalmente, bem. E então ela vai seguir um caminho esperado e ela tem um ritmo que aí é particular. Houve dúvida, solicite uma avaliação. São 2, 3 sessões e o fonoaudiólogo vai dizer para essa mãe, não, o caminho está sendo correto, ela está adquirindo, não se preocupe, ou existe um problema aí e é preciso já socorrer. Certo. Aí no caso, você falou, seriam, se for constatado esse problema de fala, uma dificuldade para falar, de onde vem essa dificuldade? Existem várias possíveis causas. A perda auditiva é algo que acontece. Um nascimento, a criança já nasce, é uma perda congênita. O nascimento já, na ocasião do nascimento, já existe uma perda. Essa perda auditiva pode ser de diferentes graus, ou seja, ser uma perda leve ou maior. Da fala. Sem o estímulo. Verdade, meu Deus do céu. Desculpa. É a relação.
A aquisição da fala, ela está completamente relacionada à audição. Ela precisa ouvir, receber estímulo e ela vai aos poucos, com amadurecimento neurológico, tentando reproduzir movimentos e repetir o som que ela tem de modelo do adulto. Então, uma possível causa para os problemas de fala é a audição. Mesmo que ela tenha nascido com qualidade auditiva, otites, dores de ouvido de repetição na infância, são um causador de atraso e de um desenvolvimento de aquisição com problema. Malformações dos órgãos de fala também, maus hábitos como chupeta, dedo, a não obediência da mãe ali, a orientação do pediatra, é hora de tornar o alimento líquido, o alimento pastoso, no sólido. Problemas respiratórios, né, alérgicos que fazem com que a criança respire pela boca. Essa postura faz com que o tônus, os músculos da face fiquem flácidos e aí as trocas de fala e mais tarde de escrita. Então, vale a pena toda a atenção. Tem que realmente investigar, né? Então, olha o papel da fonoaudióloga, como é importante nessa questão de fala. Agora, a gente percebe que quando uma pessoa tem AVC, um acidente vascular cerebral, ela fala tudo enrolado quando a pessoa teve uma coisa leve, né? Ela está se recuperando, mas um dos transtornos que a gente observa é a fala. E aí, como é que seria tratado esse caso, Daniela? Agora nós estamos falando de alguém que já adquiriu fala, geralmente é um adulto, né? Certo. Mais teve comum. Um AVC. Teve um AVC. Um AVC é um problema vascular em área cerebral, pode ser por uma hemorragia, pode ser por um êmbolo, um coágulo que entope ali, e a área do cérebro responsável, parietal, pela linguagem é comprometida, não recebe sangue, e aí essas células morrem. E daí as sequelas. Se for uma área de fala, a sequela vai ser uma dificuldade de fala em diferentes graus, dependendo do tamanho da área comprometida. O fonoaudiólogo vai trabalhar estimulando áreas cerebrais circundantes ou do outro hemisfério, o outro lado do cérebro. Nós temos um período, isso vale também, de os primeiros 6 meses, onde é um momento muito propício para o estímulo, para a gente ter uma resposta melhor, um melhor prognóstico. Então, mas aí a pessoa consegue falar normalmente ou ela vai ficar ainda Pode ser que existam sequelas, vai depender do tamanho da lesão. Se for uma lesão pequena, poucas células, uma área pequena responsável pela linguagem for comprometida, às vezes não existem sequelas. Se for uma área muito grande, algumas sequelas podem permanecer. Comprometer para o resto da vida. Sim. Agora, uma outra questão, falando aí da voz, aliás, eu queria falar agora da voz, mudando um pouquinho da fala. E a gente percebe que o adolescente, quando entra na puberdade, a menina, principalmente o menino, ele muda de voz. Sim. O que provoca isso, Daniela? Olha que bacana, né? Como fonoaudiologia é complexa. Nós trabalhamos com todas as áreas de comunicação. Então, já falamos de audição, de criança, desenvolvimento, fala, voz. O que acontece, essa fase da adolescência chamada de muda vocal, é a mutação, né? A mudança da voz. Os hormônios fazem com que haja uma mudança fisiológica e, além disso, é a época que a criança e principalmente os meninos têm um estirão de crescimento. Nesse momento, o tamanho das pregas vocais e o tamanho da laringe ficam desproporcionais. E aí existe um período, isso é muito importante da gente saber, muito comum, mas vai durar meses. Vamos falar em torno de 7 meses. Uma muda vocal que dure 1 ano, 1 ano e meio, não existe, é um problema. É um problema. Então, no caso aí, existe uma especialidade dentro da fonoaudiologia para tratar da voz ou não? Sim. O fonoaudiólogo sai com a habilitação para
trabalhar em todas as áreas, mas nós acabamos investindo em algumas áreas de especialização e a voz é uma área dela específica. Ou a parte de linguagem, ou voz, audição, saúde do trabalhador, e aí ele vai buscar o paciente neurológico e ele vai buscar especialização na área que ele se identifica, por assim dizer. Agora nós vamos falar especificamente da audição. Sim. Então, nós sabemos que a orelha não é só para pôr brinco, não né, Daniela? Nem percebi. Então, a audição, ela é um sistema complexo, um dos nossos sentidos. Sim. E bem complexo. Sim. Né? Então, e como que o pediatra ou a mãe vai perceber que a criança não está ouvindo bem? Hoje... Aliás, nós temos que começar lá atrás com o teste da orelhinha. O teste da orelhinha, perfeito. Eu ia falar, hoje nós temos, mas eu lembro que quando eu comprei o primeiro aparelho nosso, né, do Cifon de teste da orelhinha, a Sofia, minha filha mais nova, era recém-nascida e ela faz 18 anos agora em fevereiro. Então, há quase 2 décadas, existe um aparelho chamado de emissão autoacústica. É possível se avaliar a audição da criança dentro da maternidade, com horas de vida. É colocada uma oliva, uma sonda dentro do conduto, dado um estímulo e o ouvido saudável ele devolve uma espécie de um eco. Demora 8 segundos e a gente já sabe se essa criança tem algum problema. Mas esse é o teste da orelhinha? Esse é o teste da orelhinha. Esse é o teste da orelhinha. Tá um teste chamado, para nós é um teste de emissão autoacústica, mas é carinhosamente chamado de teste da orelhinha. Então aí está, né, Daniela? Por que tem que fazer esse teste da orelhinha ainda na maternidade? Precocemente. Não é? Porque o problema, você diagnosticar mais cedo, você trata e tem melhor resultado? Com certeza. Uma criança que tem falha, as respostas seriam passa e falha. Se ela passar, significa que a audição está ok. Se ela falhar, essa criança vai ser encaminhada para outros exames, o BERA, que é um exame neurológico aí, e ele vai começar a nos dar o tamanho dessa perda. Com essas informações, um bebê com 3, 4 meses, ele já está com o aparelho auditivo e ele vai receber estímulos desde pequeno e o desenvolvimento dele de linguagem acaba sendo muito próximo de uma criança ouvinte. Quando não existe o diagnóstico precoce, a família, como não existe febre e dor, por exemplo, numa perda auditiva congênita, às vezes a família não percebe as reações do bebê e esse diagnóstico vai acontecer por volta dos 3 anos de idade. Essa criança tem um atraso de recebimento de estímulo de 3 anos e aí ela vai falar mais tarde. Então, é muito importante o diagnóstico precoce, é muito importante que os pais compreendam e levem essa criança para esse teste. Tá. E no nosso caso, eu vou pedir licença para você, como o exame é feito dentro da maternidade, no primeiro dia de vida, às vezes existe um resto de líquido amniótico dentro do conduto e existe um falso negativo. Quando a criança não passa no exame, nós solicitamos que a família retorne com o bebê para um reteste para ter certeza da resposta. E alguns pais não voltam, então meu apelo ao município de Mococa... Olha aí, vai anotando as dicas. Se a criança tiver ali o selinho, passou, está tudo bem. Se a resposta for refaça, volte para repetir. Não existe custo, não existe nada e nós vamos ter certeza do diagnóstico. Tá certo, olha aí que importante cuidar da criança o quanto antes. Agora, no caso do adulto, né, que chega para você e que ele vai perdendo a audição com o tempo, né? Tipo, a partir de algum, não sei quantos anos, 50 anos, ele já começa a perder a audição. E aí, como é que é feita essa avaliação e o encaminhamento desse caso? Eu falei aqui, os 50 anos, é que aos 50 anos o sistema auditivo começa a envelhecer, como a pele aos 30, a visão aos 40, mas o que nós vemos, e a gente pode conversar sobre isso, é que com o estímulo enorme,
Avenida Paulista, cidades grandes, isso, fone de ouvido, sonora. Perfeito. As perdas auditivas têm acontecido precocemente. Era extremamente raro nós fazermos um exame e um adolescente com 18, 20 anos ter algum tipo de perda. Hoje nós já detectamos isso e é muito comum. Eu diria 1 em 15, um adolescente a cada 15 está com problema de audição. Já começa a ter problemas. Mas sobre perdas auditivas, fisiologicamente nós esperamos que por volta dos 50. Por mau hábito, isso pode acontecer muito precocemente. Porque hoje as pessoas usam muito fone de ouvido. O fone faz mal. Ele faz. E problema do telefone que fica... faz mal por si só ou faz mal pela altura do som? As duas coisas. Quanto mais intenso, e que seria vulgarmente chamado de mais alto o som, maior é o risco de lesar o ouvido. Por isso que as indústrias dão protetor auditivo para o seu trabalhador. Hoje é obrigatório. As empresas onde o empregado existe esse barulho, ele é obrigado. É o tal do EPI. Exato. EPI, equipamento de proteção individual. Certo. Quando o agente insalubre é o ruído, e aí a nossa legislação diz que 80 decibel é o ruído do setor, o empregador é obrigado a dar e trocar e treinar e ensinar o funcionário. Isso é interessante, é outra área da fonoaudiologia, é uma área que hoje eu trabalho bastante. Quando a empresa faz o seu dever de casa, mede o ruído do setor, entrega um protetor que tenha condição de proteção, e aí o colaborador, o funcionário, sai ali da jornada de 8 horas, vai para casa e aí compra um carro com um sonzão e se expõe fora da empresa ao som alto sem se proteger. Ali ele corre risco também. Então a pessoa, no caso de fone, então boate, show, péssimo. Ainda bem que dura 1 hora só, né, Dani? Mas o jovem, ele vai frequentemente. Isso. Então é por isso que essa detecção de jovens Exato. que já estão com problema de audição, né? Perfeito. O que nós vamos pensar sempre em ruído e perda auditiva, 2 variáveis. Qual é a altura do som que essa pessoa está se expondo, dentro ou fora do trabalho, e por quantas horas? E um dia de 24 horas. Então, se a jornada de trabalho de 8 horas, nessa jornada o colaborador está protegido, mas depois ele toca em uma banda, não se protege, ele usa muito fone de ouvido porque vai de Mococa para uma outra cidade fazer faculdade e ouve música numa altura muito grande, se ele tem o hábito de participar de competição de som automotivo, todas essas exposições vão somando horas ao dia e ele vai tendo mais risco de desenvolver uma perda induzida pelo ruído. Essa é uma causa, né? Então, agora, isso aí seria, o ruído seria a poluição sonora. Exato, vamos falar. O causador. Tem outras causas. A rubéola materna, alguns vírus que a mãe contrai enquanto grávida vão levar a uma perda auditiva congênita, ou seja, esse bebê, essa bactéria entra na corrente sanguínea, vai alcançar essa criança que antes dos 3 meses de vida gestacional está com o ouvido sendo formado e aí ela tem uma lesão, essa criança vai nascer com uma perda. Essa não tem recuperação? Não tem. Quando nós pensamos em perda auditiva, nós pensamos em perdas condutivas, neurosensoriais. Essa é uma perda neurosensorial porque o ouvido interno, as células nervosas foram comprometidas. Então não tem. E a exemplo do cérebro, como o AVC, ou da coluna, quando alguém sofre um acidente de moto e há uma fratura, células nervosas não se recuperam. Aí fica o alerta para as mães, para as gestantes. Sim. Porque ela tem que ter se vacinado contra a rubéola ou na infância tem adquirido a doença. Porque quando ela engravida, ela não pode
pegar rubéola, porque os danos são sérios, não é mesmo? Nós estamos falando da perda auditiva, mas existem danos cardiológicos, né? Muitas vezes cognitivos, muitas outras coisas, né? A gestante, antes da criança nascer, ela já tem que começar a se cuidar. Ao planejar engravidar, ela deve procurar o médico, ter certeza de que ou teve rubéola, ou tomar vacina, aguardar alguns meses e só então engravidar. Para não afetar a criança. Bom, agora nós vamos falar do aparelho auditivo. Aquele aparelho que a pessoa coloca, né, lá com 50, 60, 70 anos, para melhorar a audição. Sim. Então eu queria que você falasse desse aparelho, porque ele é um uso contínuo, ele faz com que a pessoa volte a ouvir normalmente? Não. Antes da gente falar de aparelho, é o otorrino, o médico, que vai fazer o diagnóstico da perda auditiva. Se essa for uma perda do tipo condutiva, que está acontecendo na condução do som, uma otite, uma rolha de cera, uma perfuração da membrana timpânica, a cadeia ossicular, os ossinhos da orelha média calcificados, problemas na condução, eles podem ser tratados com medicamento ou com cirurgia. Nesses casos, algumas vezes nem é necessário o aparelho auditivo. O aparelho auditivo é indicado quando é uma perda do tipo neurosensorial, nessa área interna do ouvido, que as células não vão se recuperar. Então é uma perda irreversível. Estão existindo problemas de comunicação, o aparelho se faz necessário. A perda, além do tipo, nós vamos levar em consideração o grau, o tamanho dessa perda. A perda pode ser de grau leve, moderado, severo ou profundo. Mas aí existem aparelhos diferentes ou você tem que modular o aparelho? Hoje está uma delícia adaptar. Eu estou me entregando, né? Na época que eu me formei, os aparelhos eram enormes, parecia uma taturana, né? E nós regulávamos, né? Aí ficava todo mundo atrás do ouvido, chamando a atenção. E nós regulávamos com chave. Vou aumentar grave, diminuir agudo, aumentar o ganho. Hoje, os aparelhos são 100% digitais. Então, eu tendo a audiometria, que é o exame que vai mensurar o quanto aquela pessoa ouve, eu vou escolher um aparelho auditivo que tem uma potência que vai ser adequado ao tamanho da perda do meu paciente. E aí, conectado a um programa, ao computador, porque eles são 100% digitais, o programa ele vai regular esse aparelho de tal forma que a necessidade auditiva do paciente é completamente atendido. E ele não tem que voltar ao consultório para ficar regulando esse aparelho? Ele volta, mas volta principalmente no momento inicial. Isso, lógico, é engenharia acústica, então às vezes a minha tolerância ao som é diferente da sua. Pessoas mais reservadas que não gostam de som, às vezes no primeiro momento de adaptação, solicitam que o aparelho fique mais baixo porque está muito alto. Mas esse aparelho compra dentro da clínica? Dentro do consultório. Tem já especificamente para cada tipo. Sim. Agora, o tamanho, dá ainda para ver ou ele fica dentro da orelha? Porque eu não... Existem dois tipos de aparelho. Os retroauriculares, que é o que vai na parte externa do ouvido. Eles são mais duráveis. Quando nós pensamos em aparelho, eles são caros, mas eles podem ter uma vida que alcança uma década. E como eles são digitais, mesmo que a partir dos 50 a audição permaneça caindo, eu consigo regular esse aparelho. Então, diferente dos óculos, que se eu tiver um prejuízo, eu jogo fora a lente e compro outro, o aparelho não, você só regula. Exatamente. Como eles são digitais, então eu mudo ali o resultado da audiometria, né, o resultado audiológico do paciente, e regulo novamente o aparelho para aquele momento auditivo dele. Aí eu só vou tirar esse aparelho a hora que eu vou usar o celular e tomar banho e dormir ou não? Você tinha me perguntado sobre tipo. Tenho também o intracanal, que é o aparelhinho que vai dentro do conduto. Ele parece uma rolhazinha. Tá? Esses aparelhos, eu penso que hoje
eles são mais visíveis do que os retroauriculares. Os retro diminuíram de tamanho, hoje eles vêm numa cor mais acinzentada, que vai misturar com o cabelo do idoso, grisalho. Eles são muito pequenos, muito bonitos. O que vai dentro do conduto, ele ainda tem um aspecto de pele, uma cor mais artificial, e como eles são introduzidos no conduto, aqui no furinho do ouvido, eles ficam em contato com a cera, com umidade, com suor, eles tendem a dar mais trabalho, além de ficarem mais visíveis. Quando é que se usa? E quando se tira o aparelho? Foi sua pergunta para mim. Aparelhos não toleram água. Eles hoje vêm revestidos com uma espécie de teflon, então eles toleram a umidade do ambiente, o cabelo úmido, alguma situação. Mas entrar em uma piscina, entrar no chuveiro, não pode. Não. Então a orientação que nós damos é que o aparelho seja removido neste momento e para dormir. Certo. E o telefone? O telefone ele deve ficar. Os aparelhos são digitais e a tecnologia hoje permite. Não vai fazer barulho, ruído, não? Não. A parte que fica atrás do ouvido é onde tem o microfone. O microfone é a área que vai captar o som. O que nós orientamos é que o celular ou fixo seja colocado não mais aqui no furinho, no conduto do ouvido, porque vai ter o aparelho, que ele seja posicionado próximo ao corpo do aparelho para que o microfone capte o som, haja amplificação e o som amplificado entre no conduto. Então, eles são perfeitamente adaptados para o uso ao telefone. Certo. Agora não existe mais bateria, a duração, porque era preocupação, me parece que a durabilidade da pilha. Sim, o nome correto é a bateria, nós chamamos de pilha, mas você está correto. Então, e aí agora esses que você estava falando, esses dois modelos, sim, não usa mais pilha? Ainda existem os modelos a bateria, mas hoje a tecnologia evoluiu também, né, dos aparelhos auditivos, e existem modelos, aí só o retroauricular, tá? Só o que vai atrás do ouvido. Modelos recarregáveis, então eles foram desenvolvidos para terem uma duração de carga de 20 horas, a pessoa ao acordar, tira da base, coloca o aparelho, fica o dia todo, e somente à noite, na hora de dormir, devolve os aparelhos a uma pequena base ligada à força elétrica. Um telefone celular que você tem que recarregar. Perfeito. Ele recebe a carga durante a noite, no outro dia pela manhã os aparelhos são tirados da base e colocados de novo. Isso é muito bacana, porque a bateria ela costuma durar 5, 7, 8 dias. E agora elas duram mais de ano, não é? Olha, eu acho que a tecnologia está aí à disposição dos profissionais, sim, e para facilitar a vida do cidadão. Sim. Agora, um último recado, Dani, eu gostaria que você desse assim como dica. Eu acho que você falou o problema da fala, a mãe observar, o pediatra em caminho, e da audição, que eu acho que você é uma especialista, que você tem à disposição esses... Eu queria que você desse a sua... Olha, com relação à criança, quando existe algum prejuízo auditivo, a tendência é que ela busque televisão mais alta e que, mesmo que ela não esteja tão distraída, ela nem sempre vai atender o chamado dos pais. Existiu a dúvida, procure o pediatra, solicite uma audiometria. É um exame muito rápido de fazer, muito tranquilo. E isso evita muito problema de desenvolvimento, aquisição de fala e mais tarde da escrita, porque a escrita é uma transposição da fala, dos sons. Com relação à audição, jovens, por favor, cuidado com exposição. O mundo está mais barulhento. E as perdas auditivas estão acontecendo precocemente. Infelizmente, junto com a perda auditiva, muitas vezes vem o zumbido, que é o zum. Vem problemas de equilíbrio, existem problemas associados e isso compromete demais a qualidade de vida das pessoas. Então, vale todo o cuidado desde muito cedo. Para os jovens também, e para o trabalhador, a gente saiu de um período de Covid, onde o home office era muito comum e os fones foram muito utilizados. Utilizem os fones externos,
essa é a melhor opção, ao fone interno. Quanto mais longe o som tiver do tímpano, da membrana timpânica, menos agressivo a audição ele é. E depois de uma exposição de 1 hora, 2 horas, hoje é possível assistir um filme, né, em um tablet com fone. Façam um repouso auditivo, descansem por meia hora, 40 minutos. Esses intervalos são muito importantes. Essenciais. Então, tá. Nós não falamos sobre paciente neurológico como o autismo, né? Mas isso aí nós vamos falar numa outro programa. Diagnóstico precoce. A Daniela tem que voltar, porque é muito interessante a questão da fonoaudiologia. Olha como é que é extenso, olha como essa área pode atender muitos e muitos problemas. Eu vi sobre o autismo, mas eu falei assim, não, vamos esse é um outro deixar, assunto. É um outro programa. Sim, Daniela, muito obrigada por sua presença. O convite. Obrigada. Foi muito bom, muito obrigada e até a próxima vez. Até, estou à disposição.